Olá! Hoje a gente vai fazer um tour guiado por uma das visões arquitetônicas mais detalhadas e, olha, mais simbólicas já registradas. Bem direto do livro de Ezequiel. Nós vamos explorar uma estrutura onde cada medida, cada regrinha tem um propósito muito profundo. Então vamos lá mergulhar nisso. Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta. Se a tarefa fosse criar um espaço que conseguisse encapsular a ideia de sagrado, sabe, separando esse espaço do mundo comum, por onde a gente começaria? Que tipo de elemento seria essencial? Essa é a questão central que a visão de Ezequiel parece querer responder. Bom, nossa análise começa com um guia nos levando para um pátio externo. E o foco, que é o mais curioso, não é o templo principal em si, mas um conjunto bem específico de câmaras que ficavam do lado norte. É bem aqui que os detalhes mais intrigantes começam a aparecer. A primeira coisa que a gente nota são as medidas super precisas do edifício. São 100 côvados de comprimento por 50 de largura. Só para a gente ter uma noção, isso dá mais ou menos 52 por 26 metros. Então, desde o comecinho, a visão já estabelece uma escala que é, ao mesmo tempo, grandiosa e muito bem planejada. Agora, a estrutura do prédio em si, aqui a coisa fica bem interessante. Não é só um bloco de concreto, sabe? É uma construção de 3 andares com galerias, tipo umas varandas, que dão tanto para o pátio de dentro quanto para o pátio de fora. É uma arquitetura bem complexa, toda interligada. E aqui vem um detalhe fascinante. O prédio vai se estreitando conforme sobe. As galerias acabam ocupando mais espaço nos andares de cima, o que faz com que as salas, as câmaras internas fiquem cada vez menores. Isso cria um efeito visual de subida, de afunilamento, uma característica de design muito específica mesmo. E tem outro ponto que distingue esse prédio. O texto deixa claro que, diferente dos pátios, ele não tinha colunas para se sustentar. Essa escolha arquitetônica já dá uma pista de que a função dele era outra, talvez algo mais contido, mais sólido do que os espaços abertos e cheios de colunas ao redor. Com toda essa descrição detalhada de corredores, galerias, dimensões, a pergunta que não quer calar é: para que servia esse lugar? Por que tanto cuidado para projetar essas salas tão específicas? A arquitetura toda aponta para uma função muito importante. E a resposta vem direto do guia, lá na visão. Não são apenas salas, são câmaras santas. Essa revelação muda tudo. A arquitetura não é só para ser bonita ou funcional, ela serve para proteger a santidade. Então, o ponto crucial é esse. Esse edifício é o epicentro de atividades sagradas. A estrutura dele foi toda pensada para abrigar e gerenciar a santidade, funcionando como um espaço intermediário entre o santuário mais sagrado ainda e as áreas mais externas. Mas o que exatamente acontecia lá dentro? O texto especifica que os sacerdotes comiam e guardavam as coisas mais santas nessas câmaras. Elas funcionavam, ao mesmo tempo, como uma despensa e um refeitório sagrado. Um lugar onde as ofertas consagradas eram manuseadas com todo cuidado. O texto até lista quais ofertas eram essas: a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E veja bem, não eram comidas comuns, eram as porções mais sagradas de todas, reservadas só e exclusivamente para os sacerdotes. Mas, além de guardar e consumir as ofertas, as câmaras eram parte de um ritual fundamental, um ritual projetado para manter uma fronteira super rigorosa entre o que era sagrado e o que era comum. Vamos ver como isso funcionava na prática. O procedimento era bem claro, bem metódico. Depois de fazer o serviço no santuário com as roupas sagradas, os sacerdotes entravam nessas câmaras. Lá, eles tinham que tirar essas roupas sagradas e vestir roupas comuns antes de poderem ir para o pátio de fora, onde o povo ficava. Mas por que essa troca de roupa toda? É que a santidade era vista como algo transferível, quase como uma carga de energia, sabe? As roupas, por terem estado no santuário, se tornavam santas também e não podiam de jeito nenhum entrar em contato com o espaço profano, o espaço comum. As câmaras funcionavam como uma espécie de câmara de descompressão espiritual. E agora, a visão se expande de um jeito dramático. Depois de medir a casa por dentro e as suas câmaras, o guia nos leva para fora, para medir todo o perímetro do complexo. E aqui a escala muda de côvados para canas, que é uma unidade de medida muito maior. As medidas são simplesmente impressionantes e perfeitamente simétricas. 500 canas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. Isso forma um quadrado gigante e perfeito que delimita toda a área sagrada.
500 canas, para se ter uma ideia, isso dá mais ou menos 1,6 km. Estamos falando de uma muralha com 1,5 km de cada lado, criando uma área sagrada de mais de 2,5 km quadrados. A escala é monumental, reforçando essa ideia de separação absoluta. E, finalmente, o texto nos dá o propósito claro, explícito, dessa muralha colossal. É o tema que une a visão inteira. Ela existia para fazer separação entre o santo e o profano. Não poderia ser mais direto. Então, o ponto central de tudo que a gente viu é este. Desde a microgestão das roupas dos sacerdotes, até a macroestrutura da muralha externa, cada elemento arquitetônico, cada ritual nessa visão serve a um único e poderoso propósito: criar e manter uma fronteira intransponível entre o sagrado e o comum. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Embora a gente talvez não construa mais muros de 500 canas, de que maneiras as culturas, ou mesmo nós como indivíduos, definimos e mantemos uma separação entre aquilo que consideramos sagrado e o que é comum? A arquitetura mudou, mas essa necessidade de demarcar o sagrado talvez continue bem presente.